Sim, maravilhoso. Então eu recomendo 1000% essa terapia. Ela vale assim cada centavo. Você poder viver em paz com você mesma não tem preço. Olá, eu sou a Marcele e eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com a terapia do Emerson, né, aplicada pelo Emerson. Eu já tinha feito acupuntura com o Emerson há muito tempo atrás. Eu tive alguns episódios de síndrome do pânico e eu fiz acupuntura com ele, que me trouxe assim, resultados maravilhosos já. E eu sempre fiquei indicando pra todo mundo, vai no Emerson fazer acupuntura. E aí eu sempre estava acompanhando ele e vi que ele estava se especializando num tipo de terapia nova, fiquei super curiosa. E resolvi fazer também, resolvi ir lá ver o que era tal, e para fazer também. A minha intenção de procurar essa terapia nova, né, foi para entender um pouco mais do porquê eu tinha sempre muitos bloqueios relacionados a merecimento financeiro. Então, sempre estava naquele limbo, assim, né, de ganhar dinheiro, daqui a pouco não tem nada de dinheiro. E sempre me sentindo culpada financeiramente de alguma forma, né, ou porque estava trabalhando muito, ou porque estava sem dinheiro, enfim, sempre com questões muito fortes de merecimento e sem entender de onde estava vindo aquilo, porque sempre se esforçando, sempre fazendo, sempre trabalhando, e sempre bloqueada de alguma forma, né? Então, eu conheci, né? O Everson me explicou como é que funcionava a terapia, resolvi fazer. E tive muito bloqueio em relação ao processo, né? Eu acho que é importante eu dizer isso, porque o processo ele é um pouco diferente, né? E eu tive muita resistência. Só que quando eu resolvi me entregar de verdade ao processo, ele foi assim fortíssimo, do início ao fim. Eu precisei de 2 sessões e nas 2 elas foram muito fortes pra mim. Mas a partir disso, eu descobri diversos bloqueios que eu tinha, que advinham de questões familiares, né? Que vinham de questões que eu tinha passado na minha infância, na minha adolescência também, com algumas pessoas da minha família. Então, coisas que tinham sido ditas, sido feitas, e que eu nem sequer me lembrava mais, né? A gente acaba levando algumas coisas pra caixinha preta da nossa cabeça, não lembra mais, e isso acaba afetando a nossa vida adulta, né? Então, o Emerson trouxe isso de volta e através do processo a gente cuidou disso, né? Resolveu isso e eu consegui sentir no meu dia a dia a melhora, principalmente a percepção das minhas ações, né? Elas não são mais automáticas, né? Elas acontecem e eu consigo entender, eu consigo perceber de onde elas estão vindo, principalmente em relação a isso, né? Em relação a essa questão que eu fui procurar de merecimento, né? E pra mim, assim, foi sensacional. Eu tenho percebido a cada dia, assim, que só tem melhorado. Eu consigo perceber que o que tem agora é relacionado a mim, o que eu tenho que fazer em questão de me organizar, em questão de trabalhar o que eu preciso realmente fazer e não porque eu tô me sentindo bloqueada emocionalmente de alguma forma. Não é como se fosse um milagre, né? Não é você vai lá e do dia pra noite tudo se resolve. É realmente uma percepção emocional diferente, né? Você começa a lidar de forma diferente com as coisas. Tenho sentido que a vida tem se tornado cada vez mais leve, mais feliz, de verdade. Antes eu sentia que eu tava um pouco no automático, assim, mesmo estando feliz, parece que eu não me percebia feliz, assim, era como se eu estivesse fingindo pra mim mesma. E depois da terapia eu comecei a entender que não, eu realmente estou feliz, é isso, ou se eu não estou feliz, estou triste, é isso, eu consigo me acolher, eu consigo perceber os meus sentimentos, o que eu tô sentindo, e consigo, de certa forma, resolvê-los, né? E além desse compreendimento, né, a respeito dos sentimentos e do que tá se passando no nosso emocional, pra mim, me libertar da culpa tem sido, assim, delicioso. Tem um sabor que eu não sei nem explicar pra vocês, assim. Então, eu descobri, né, durante o processo, da onde vinha essa minha culpa, esse meu sentimento essa minha repetição de padrão em relação a essas questões financeiras e de merecimento, né. E pra mim era basicamente culpa. Então, me libertar da culpa não só nesse sentido, mas também em outros pontos da vida tem sido assim maravilhoso. Então eu recomendo 1000% essa terapia. Ela vale assim cada centavo. Você poder viver em paz com você mesma não tem preço, não. E eu só tenho a agradecer ao Emerson, que é um cara sensacional, assim. Tadinho, sofreu um pouco comigo para conseguir me fazer entrar no processo, porque eu tive realmente muita resistência. Mas no final deu tudo certo, tem dado tudo certo, que é o mais importante.
Então, esse é o relato da minha experiência de como tem sido o meu processo depois da terapia. Beijo!